Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Atuação tenebrosa do Flamengo no Maracanã faz o time perder para um dos piores times da competição. O Flamengo perde e o que pior do que a derrota é a maneira como ela foi construída pela equipe do Fluminense e o Flamengo facilmente batido no segundo tempo. Maldição da data FIFA. Olha, e que maldição! Quando a gente pensa, vai parar um pouquinho, o treinador vai ter tempo de trabalhar e tal, é a maldição. O jogo seguinte é uma tragédia. Até quando isso? Lado esquerdo do Flamengo, uma verdadeira peneira. Meio campo com Alan não marca ninguém. E o lado esquerdo, uma tremenda avenida. Foi ali que o Fluminense construiu a vitória. Hora de juntar os cacos para poder tentar a classificação no domingo contra o Corinthians, num jogo duríssimo. O Corinthians é um time que vem em viés de crescimento. O time deu uma acertada, venceu por 5-2. E olha, vou dizer um negócio para vocês, hein? A coisa tá feia. O Flamengo vai precisar jogar muita bola, jogar o que não está jogando em Itaquera para sair de lá de São Paulo com a classificação para a final da Copa do Brasil, que é o que nos restou. Vou pedir a vocês para que deixem um like. Mete o dedo no like agora, rapidinho. Dedo no like, clique no botão vermelho inscrevendo-se no nosso canal Flamília da Nação. Enquanto isso, o drone vai subir. Após a vinheta, um show de notícias e informações do Flamengo para você. Roda! Galera, o jogo do Flamengo, na noite de ontem, ele foi um show de horrores. Eu acho que, por incrível que pareça, se eu puder salvar um único jogador na partida de ontem, esse jogador foi o Wesley. Porque no primeiro tempo deu opção o tempo inteiro pela direita. Ele erra muito, mas ele tenta muito. Ele dá opção, ele insiste, ele joga com vontade. Ele não desiste, ele pelo menos é um jogador que tem uma força física diferente da dos demais. O Flamengo, cara, incrível. Como o Flamengo jogou contra o Sub-80 do Fluminense e o Fluminense parecia ter um condicionamento físico muito superior ao dos jogadores do Flamengo. O Alan parece um jogador de papel. Cai sozinho o tempo inteiro, erra tudo que tenta, erra passe, erra tudo. Se a gente leva para a zaga, o Fabrício Bruno, não dá para condená-lo no jogo de ontem, porque ele salvou um lance numa bobagem do Léo Pereira, uma das muitas bobagens do Léo Pereira, que tentou se aventurar pelo meio-campo, perdeu a bola, pediu falta, a bola entrou com o jogador do Fluminense quase entrando cara a cara com o goleiro. O Fabrício Bruno saiu de uma distância muito maior, conseguiu chegar, fechar ali e acabou que o Flamengo conseguiu evitar o primeiro gol do Fluminense no primeiro tempo. Primeiro tempo que o Flamengo foi levemente superior, mas uma atuação terrível, ruim. Pega o meio-campo do Flamengo, o meio-campo totalmente acéfalo, o meio-campo que não tinha uma cabeça pensante. O Alan, não adianta. O Alan não marca, o Alan não dá passe, o Alan não chuta, o Alan não faz gol, o Alan não sabe dar assistência, não sabe fazer nada, é um jogador a menos. E eu queria entender, junto ao Felipe Luiz, o porquê que o Alan continuou até o final do jogo. Isso é inexplicável. Inexplicável. E aí você leva para o Léo Ortiz, que fez uma partida razoável. Ele tentava, até de certo modo, realizar a construção de algumas jogadas no meio-campo, já que o seu companheiro de meio-campo, Carlos Alcaraz, né, o Charlie, muita gente vem chamando de novo Lucas Mugni e tal. É cedo, calma. O jogador é jovem, acabou de ser contratado, mas não está jogando absolutamente nada. Não é ontem, não foi ontem apenas, não. Não joga nada desde que estreou. Isso é um fato. Não dá para culpar o jogador
porque ele acabou de chegar, tem um processo de adaptação e tudo, mas temos que deixar claro aqui, o meio-campo do Flamengo ontem era um meio-campo terrível, horroroso. E você vai para o comando de ataque. De um lado, o Matheus Gonçalves com alguns lampejos e boas jogadas com o Wesley, porque a única coisa que você tira de positivo do Flamengo ontem era justamente aquele comando de ataque pelo lado direito, com as estocadas do Wesley o tempo inteiro chegando à frente e alguns lampejos do Matheus Gonçalves, que conseguia, em alguns momentos, algumas jogadas. Mas o Flamengo não conseguia trabalhar e construir absolutamente nada. Bruno Henrique muito pilhado. Ele que fez uma postagem criticando o Klaus quando ele estava machucado há um tempo atrás, e parece que o Klaus levou isso para dentro do campo, porque estava pilhando o Bruno Henrique e ele caindo na pilha. Todos os lances que o Bruno Henrique sofria falta, ele não dava. E o Bruno Henrique reclamava, e quando o Bruno Henrique chega junto numa jogada, ele vai lá e dá amarelo. Quer dizer, uma arbitragem horrorosa também, mas que não influenciou no resultado. Por quê? O Flamengo poderia ter perdido demais. Um pênalti, que na minha opinião, pênalti somente no Brasil, é pênalti de VAR brasileiro, né? Porque o cara, ele perde o equilíbrio, vem caindo e depois acaba tocando no pé do jogador do Flamengo e o árbitro marcou pênalti. O Fluminense perde o pênalti, Rossi defende e aí a gente vai para o segundo tempo, termina o primeiro tempo e falou, agora Felipe Luiz vai ajustar e o Flamengo voltará outro no segundo tempo. Meu amigo, foi uma tragédia. O Felipe Luiz não ajustou absolutamente nada. O Flamengo voltou muito pior. O Fluminense coloca o Arias e o Arias caindo nas costas do Ayrton Lucas e do Léo Pereira. O Léo Pereira, ele foi disparado o pior jogador em campo. Uma atuação terrível. Só que ele é o queridinho, um dos queridinhos da torcida, que não pode falar mal. Essa é a verdade. Eu queria entender o porquê o Felipe Luiz, inclusive na coletiva, ele disse que ele vai ver para o jogo de domingo quem é que vai brigar pela posição, quem vai estar melhor, Fabrício Bruno ou Léo Ortiz. Peraí, os dois têm que jogar juntos. O Léo Pereira tá de sacanagem. Faltou o treinamento, foi punido financeiramente e não jogou absolutamente nada e vai ser titular no jogo decisivo. Partida terrível, errou tudo, errou cobertura, errou passe, errou em tudo. Depois abandona a zaga, lembrando muito o Davi Luiz que fazia isso antigamente, abandonou a zaga, tentou ir pro ataque para tentar resolver sozinho, mas não tem qualidade para isso. Terrível a atuação do Léo Pereira, o lado esquerdo do Flamengo, uma avenida, a mesma coisa. Devemos falar do Ayrton Lucas, que também não jogou absolutamente nada. Com a bola nos pés, parece que a bola queima no pé dele e marcando, deixou um buraco ali. E o técnico do Fluminense foi inteligente. Jogou nas costas dos laterais do Flamengo, que tentava fazer a marcação a pressão alta e tomava a bola nas costas dos laterais, que fizeram... No caso do Ayrton Lucas, fez uma partida tenebrosa, uma partida terrível, e o Flamengo sai derrotado. Para vocês verem a diferença, o Arias jogou em Barranquilha. Barranquilha é um voo de 6 horas e meia para o Brasil. O cara jogou 75 minutos. E ele entrou, jogou o segundo tempo todo e meteu o gol. Mas no Flamengo não pode. O jogador nem relacionado é. O jogador entra. O Arrascaeta praticamente não jogou no segundo jogo do Uruguai, que é aqui do lado, 1h30 de voo. 2 horas de voo do Uruguai para cá. Simplesmente entra já aos 30 do segundo tempo. O De La Cruz, que vem mal há muito tempo e ninguém explica o porquê que ele não joga, não foi nem relacionado. O Gerson não tem nem como falar. O Gerson não podia realmente jogar. O cara jogou a partida inteira pela seleção brasileira. Enfim, seria injusto colocar o cara para jogar e poderia estourar, até porque ele vem jogando vários jogos. Agora os outros, o Pulgar, faz falta nenhuma. Nenhuma.
Agora, não ser relacionado, queria entender também o porquê. Você bota o Pulgar ou bota o Alan, é a mesma porcaria. Os dois não jogam absolutamente nada. Quem viu o jogo do Pulgar sabe o que eu estou dizendo pela seleção. Horrível a atuação dele. Assim como tem sido também no Flamengo. É hora de juntar os cacos. A entrevista coletiva do Felipe Luiz, eu não gostei. Achei o Felipe Luiz tenso na coletiva. Faltaram palavras em alguns momentos. É claro que é falta de experiência ainda. Ele disse que em 10 dias trabalhamos muito, trabalhamos duro, e nesses 10 dias, tudo o que nós treinamos, nós conseguimos fazer na partida. Não é possível. Ou ele falou isso sem pensar, ou a colocação dele foi errada, ou ele ficou louco. Porque não dá. Trabalhou e deu certo. Como que deu certo? O Flamengo não jogou nada contra um dos piores times do campeonato. Absolutamente nada. O goleiro Fábio não sujou nem o uniforme rosinha, aquele uniforme rosinha que ele coloca. Deve ter saído limpinho, rosinha. Ele pode ir para casa com o uniforme que não vai estar nem cheirando a suor. Isso é uma brincadeira a atuação do Flamengo hoje contra o Fluminense. Uma vergonha a atuação ontem, e que sirva de lição, porque se quiser ganhar do Corinthians e ir para a final da Copa do Brasil, vai ter que mudar a postura dos jogadores, entrar muito mais concentrado e com a faca nos dentes, porque se fizer o que fizeram hoje contra o Fluminense, a coisa vai ficar feia. Flamengo com uma série de carências no elenco, de forma gritante, e a diretoria diz que contratou muito bem nas janelas. Isso só pode ser piada. O Carlos Alcaraz, um jogador, o mais caro da história do Flamengo, que chegou agora, cara, não tem nem como cobrar performance dele. Acabou de chegar. O Plata, a mesma coisa. Quer dizer, é uma loucura o que está acontecendo com o Flamengo nesse momento. E, olha, não sei não. Contra o Corinthians, a gente vai ter que jogar muito mais do que jogou contra o Fluminense para poder passar. Porque o time do Corinthians, ele está performando melhor do que o Fluminense. Ele está jogando mais do que o Fluminense. Não é um grande time, não, longe disso. Mas ele está jogando mais do que o Fluminense, tem mais qualidade. E o Flamengo contra o Fluminense foi essa baba. Aí vocês podem pensar e dizer, mas Fábio, teve muito jogador poupado. Gente, para mim, o único jogador que fez falta dos que não jogaram hoje chama-se Gerson. Porque De La Cruz é só no nome. Não está jogando nada. Arrascaeta, a mesma coisa. Não fazem falta. Hoje no Flamengo é duro ter que dizer isso, mas não fazem falta. O Gerson faz falta pra cacete. E ele sim pode resolver essa classificação para o Flamengo no próximo domingo. Deixem o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos. Saudações rubro-negras.